Você fez de tudo. Você falando da lei do eterno, não sei o que, isso, aquilo, outro. E não muda. Pelo contrário. Não te chutaram para fora porque você foi fazer isso. Você foi fazer, sabe o quê? Essa vergonha diante do nosso Pai. Fala para mim, The Great Preacher aqui. Fala para mim aqui pro The Great Preacher. Fala para mim aqui, ó. Tantos anos aqui, ó. Fala para mim aqui, ó. Deixa qualquer pastor meu de pôr isso, aquilo, outro, chegar e falar assim, ei, psiu, você tem que falar aqui o que eu quero. Ah, é? Ei, psiu. Eu acho que você já me conhece, não é? Fala aqui de novo aqui para mim ouvir aqui. Apesar de que nunca aconteceu isso comigo, mas se um dia acontecer, vem cá, psiu. Fala no meu ouvido aqui como é que é. Eu tenho que pregar o que a igreja quer ouvir. Eu tenho que pregar o que você quer ouvir, o que você manda. Toma vergonha na tua cara e sai de perto de mim, sua porcaria. É assim que o Deprite age. Sabe por quê? Porque eu não dou ouvido à voz de Satanás com porcariada. Dá para você ver o tamanho do problema? E você acatou a voz de Satanás. Você, no ninho de Satanás, que fizeram essa mansão para você, não é a casinha. Isso foi uma mansão. E eu sei muito bem como funciona isso. Você envergonhou, foi o nosso Pai. E você não muda isso. Não adianta você querer dizer assim para mim assim, ó. Eu passei muitos anos com esse negócio. Vai mudar, vão aceitar. Olha, tem hino até que fala da lei do Senhor. Tem hino até que fala, meu irmão, não sei o que, isso, aquilo, outro. Não muda. Sabe por que não muda? Porque o trono de Satanás, a glória de Satanás, ele não divide com ninguém. Você falou da seita do sétimo dia, não tem problema nenhum. E você sabe que pessoas morreram ouvindo você falar que não precisa guardar a lei, que não precisa guardar mandamentos. E o tema aqui de hoje, nós vamos falar num assunto que vai se enquadrar perfeitamente nisso. Sabe o que acontece? Você sabia que você, pastor Júnior, eu não tenho sangue de nenhum pastorzão por aí por onde eu já tenho falado aí, cara a cara, assim, ó, olho a olho, com o pastor da Batista, Assembleia de Deus, Deus é amor, pastores aí, pastores, olho a olho. Quer que eu diga uma coisa para você? Eu não tenho sangue de nenhum deles nos meus ombros, e principalmente em redes sociais. Principalmente em redes sociais. Eu não me misturo com o filho de Satanás. Quer que eu te diga uma coisa? Você tem sangue nas tuas costas. E você sabe muito bem o que eu estou falando. Pessoas morreram odiando a lei do eterno, sem querer saber do santo sábado do eterno. E você sabe que o santo sábado do eterno é eterno e é imutável. Pede perdão. Você envergonhou o nosso Pai. Você envergonhou o nosso Pai. Você não cometeu pecado para ser afastado do teu cargo. Você repreendeu o pecado. É diferente. Sabe o que acontece? Você envergonhou o nosso Pai. Agora eu te convido para você verdadeiramente se juntar a nós e você pregar o evangelho eterno e viver o evangelho eterno. E te garanto que muitos podem te julgar, mas o que diz? Atos capítulo 5, verso 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Faça a vontade do nosso Pai. Ninguém vai te julgar por isso. É o convite. Aceita Cristo como seu Salvador. E venha para a seita do sétimo dia que você esculachou por aí afora. Falou mal de nós, tem vídeos teu. Não é feio. Feio é você ter envergonhado o nosso eterno e o teu vídeo está rodando por aí afora. Que isso foi uma vergonha diante do nosso eterno. E você vê pastores falando que você não cometeu pecado. E você sabe muito bem disso. Você sabe muito bem disso, que o que você fez não era para você ter sido afastado do seu cargo, não. Para você ver que mexeu tanto com o teu psicológico, um homem estudado, um homem que tem um bom manuseio na palavra, que briga ali, ó, lutava contra o pecado, falando que vai fazer uma reciclagem, estudar de novo teologia para se aprimorar e ver os teus erros nas tuas pregações, as quais eu creio. Você foi um homem usado por Deus. Nessa pregação sua aqui mesmo, você foi um homem usado por Deus.
e pregações como essa e muitas outras que você fez por aqui, eu acompanho. É tudo que o Satanás odeia. É tudo que o Satanás odeia, essas pregações suas. É igual as minhas. É igual as minhas. É igual as minhas pregações. Só que aqui tem uma grande diferença aqui, ó. Eu tanto prego para os ouvintes, para as ovelhas, como as minhas pregações aqui são para os doutorados, os renomados, que não sei o quê. Sabe como é que eu chamo eles? E você sabe. Essas porcaria, filho de Satanás. É assim que eu chamo essas porcaria. Sabe por quê? Você sabe, todo movimento que joga a lei do eterno por terra, os princípios do eterno por terra e aceita viver na prática do pecado, provém de Satanás. Você sabe muito bem disso. Dá para você ver o tamanho do problema? Eu te convido mais uma vez, aceita Cristo como o seu Salvador. Pastor Júnior, não é feio retroceder. Ei, psiu. Feio foi o que você fez. Você envergonhou o nosso Pai. E lembra, sangue inocente está nas tuas costas. Só que se você mesmo, verdadeiramente, o nosso Pai não perdoou o nosso irmão Paulo? Perdoou ou não perdoou? E a última tragédia dele foi quem? Estevão. Ele presenciando tudo ali. E ele era da corte de quem? De quem matou Estevão, seu não? O nosso irmão Estevão. Da mesma forma como eu creio que você ama a Deus, porque as tuas pregações eram de quem verdadeiramente ama o eterno. Porque quando se ama o eterno, prega arrependimento de pecado, confissão de pecado, abandono de pecado, e não venha servir a Cristo achando que vai ser fácil, que vai ser moleza, que você vai ter riqueza, que você vai ter bens material, essa pouca vergonha que tem por aí afora. Eu sei que você ama o eterno. Se você clamar o eterno, fala, Pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra a terra, eu pequei contra os anjos, pessoas morreram, Pai, ouvindo o Senhor, eu falar que não era obrigado, que ninguém é obrigado mesmo, ninguém é obrigado, que não era preciso guardar o teu santo sábado, porque nós guardamos a lei, os mandamentos, assim como vocês pregam que você viver na prática do adultério não é para te salvar. Não é para te salvar. Quem te salva é a graça, é Cristo. Mas é para você não se perder, que você não vive na prática do adultério. Da mesma forma, porque é mandamento. E você sabe, que o sábado não foi dado para judeu. Isso aí foi Satanás que te induziu para você pregar isso. Você sabe, Gênesis capítulo 1, verso 31. Viu Deus tudo quanto fizera e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Gênesis capítulo 2, verso 1. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. No verso 2, vocês fazem essa lambuzeira toda. Mas quando foi que foi acabado? No sexto dia. Tanto é que em Gênesis capítulo 2, verso 1, fala o quê? Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Ou seja, e tudo que neles há. Tem tradução que vai dar uma coisa, mas vai dar no mesmo. Aí vocês pegam, né? Gênesis capítulo 2, verso 2. E havendo Deus terminado no dia sétimo toda a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E no verso 3, já confirma de novo que Deus não trabalhou. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Dá para você ver o tamanho do problema? Ei, Pastor Júnior, eu estou falando aqui com amor e carinho. Isso não é um derdenho, isso não é uma infâmia. Você envergonhou o eterno, pelo amor que você tem ao eterno. Aceita Cristo como seu Salvador e junte-se a nós, venha viver o Evangelho eterno e venha pregar o Evangelho eterno. E aí, se você quiser derdenhar por aí afora, é entre você e o eterno. Mas você ouviu. E você está ouvindo de alguém que possivelmente você nunca viu por aí,
que passou tempos por aí afora, rodando desses movimentos por aí afora, que tem um conhecimento do que você está vivendo. Lembra, o irmão da congregação cristã no Brasil, o ancião velho, não se corrompeu. Não se corrompeu. Não se corrompa, porque você envergonhou o eterno. E aí nós vamos falar aqui num tópicozinho aqui. Continue conosco. Continue conosco. Vamos para a palavra de Deus? Mateus capítulo 24, verso 10 ao 12. Olha aqui nos meus olhos aqui, para a honra e glória de Deus. Qualquer coisa eu dou um acréscimo aqui. Qualquer coisa eu dou um acréscimo. Que aqui não tem esse negócio não. Quem guia aqui é o Espírito Santo. E lembrando que eu não escrevo sermão, que não sei o que, isso, aquilo, outro. O Senhor vai colocando tudo aqui. Por quê? Tantos anos examinando as Escrituras, estudando as Escrituras, e o Senhor selou com um dom, e o dom é para isso, para ser usado. E lembrando que eu dou aula por aí afora. Dá para você ver o tamanho do problema? Como o negócio é sério? Vamos lá. Mateus capítulo 24, verso 10 ao 12. Aí aqui nós vamos falar aqui aonde você está. Aonde você está. Aqui o tópicozinho aqui onde você está. Só para você ver no nizão, porque eu creio que o Senhor tirou as vendas dos teus olhos, as escamas dos teus olhos, destapou os teus ouvidos. Vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para nós? Olhando nos meus olhos assim, ó. Fita nos meus olhos. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Ó a parte aqui onde você vai se encontrar, ó. E você conhece essa passagem muito bem, muito top. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Verso 12 agora, para ficar bem beautiful. Essa palavra é bonita, não é? Em inglês, né? Beautiful. É bonita, né? Tanto é bonita, como o significado dela, até a pronúncia é bonita. Beautiful, né? É linda, né? E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Eu quero que você preste muito bem atenção nisso aqui, ó. Grande pregador falando para um grande pregador. Para a honra e glória de Deus. Olha aqui nas bituconas aqui, ó. Grande falando para grande. Fitou bem? Pois é, né? Grande falando para grande. Junte-se a nós. Aceita Cristo. E tudo isso aí fica no passado. E Deus, quando é a sinceridade do coração, Ele perdoa. E você sabe que Ele joga os nossos pecados no mais profundo do mar. E deles não se lembrará mais. Falsos profetas, né, vão se levantar. E essas porcaria, rapaz, teve um sentidinho aí, que eu mandei, eu não sei se eu mandei ele criar vergonha na cara, que eu não dou muita ousadia para essas porcaria mesmo. Foi um comentário aí, eu peguei e escrevi lá, né? Falei, tá todo sentidinho, porque eu falei dessas porcaria, né? Dessas porcaria tua por aí afora, né? Com essa mentirada, essa linguagem de Satanás, essas porcaria por aí afora. Dá pra você ver como é que a banda toca, que não tem mimimi. A seita do sétimo dia não concorda de viver na amizade com Satanás. Não prega para você ser amigo de Satanás. Nenhum dos inscritos da nossa irmã, ela tem que falar com amor e carinho. Não é bajulação, não é como é que se fala, como fala por aí fora, adoração não, ó. É com amor e carinho. Gratidão a ela, porque ela se doou para o eterno. Para ser um instrumento para o eterno. Nenhum dos inscritos dela, da nossa irmã, ensina você a ser amigão de Satanás ou não. Não. Nós não tem esse negócio de ser amiguinho do pecado, de ser amigo de Satanás, não. Sabe o que acontece? Nós falamos, sabe o que é? Irmãos, nós somos ensinados e nós ensinamos.
que é para nós repreender o maligno, em nome de Cristo, nós somos salvos pela graça, mas por obediente a Cristo, por sermos salvos, nós observamos os mandamentos, porque nós observando os mandamentos, nós não vivemos na prática do pecado. Pecar é uma coisa, viver na prática do pecado é outra. E aí sabe o que acontece? Se você ficar, se você ficar, acariciando o pecado, sabe o que nós mandamos assim na latita? Se for pequenito, é na latita. Se for grandão, é na latona. Se você viver igual você fez aí, igual você fez, pastor Júnior, se acariciar o pecadinho ou pecadão, se for pequenininho e morrer acariciando o pecado, vai ser assadinho. E se for grandão acariciando o pecado, vai ser assadão com Satanás e seu diabão. E nós não pegamos nenhum inscrito da nossa irmã Ellen White falando para nós ser amigo de Satanás ou amar o pecado. Não, nenhum inscrito dela. Ela fala que é para nós vigiar, que é para nós se cuidar, para nós se afastar do pecado, do mundão e se entregar ao eternão. Então, se um lugar desse, uma igreja dessa, te ensina a você a ser inimigo de Satanás, não ser amigo de Satanás, se afastar do pecado, cuidar da tua saúde, cuidar do teu corpo e adorar aquele que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. E que nós devemos trilhar o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão pela graça. Ninguém é salvo a não ser pela graça. Então, uma igreja dessa, um lugar desse, não é um lugar errado, não. Dá para você ver como é que a banda toca? E aí, sabe o que acontece? Nesse ninzão de Satanás onde você está aí, olha só como é que o negócio funciona aqui, ó. Olha só como é que o negócio funciona aqui, ó. Lembrando, pregador grandão para pregador grandão. Aí sabe o que acontece? O ninzão de Satanás onde você está, se reunir essa galerona todinha. Todinha. E ali são o quê? Você sabe. Pastor Júnior, você sabe que são falsos pastores, falsos profetas. Quando eu falo assim, essas porcaria, né? Eu não gosto nem de falar. Eu falo assim, falso, porque a palavra de Deus fala falso. Mas eu já falo logo essas porcaria. Quando é esses falsos pastores, essas porcaria pastor. Quando é falso profeta, essas porcaria falso profeta. Então o que acontece? Sabe o que acontece no meio de tudo isso? Aí eles fazem de tudo para sentar os pastores que lutam pelo pecado, contra o pecado, que quer que a igreja viva em santidade, como foi o teu caso. Eles fazem de tudo para sentar os pastores, diáconos, presbíteros, anciões e bota ali, ó, sabe? Bota ali no curralzinho. Aí sabe o que acontece? Que se você parar para pensar hoje, verso 11, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E, verso 10, nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Verso 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Cadê o amor dos teus irmãos? Ué, você não cometeu nenhum pecado. Você não cometeu nenhum pecado. E você sabe disso. Aqui você não cometeu pecado contra ninguém. Mas contra o Eterno você envergonhou o Eterno. Você envergonhou o Eterno. Você envergonhou o Eterno. Mas a seita do sétimo dia está de braços abertos para te receber. Que você é um grande pregador. Você é um grande servo de Deus. E tudo isso aí, seita do sétimo dia, que você nos chamou, isso aí vai ficar tudo no esquecimento. Ainda que tem vídeos rolando por aí que vai rolar isso, aquilo, outro. O nosso irmão Paulo, a história dele rola até hoje. Não rola? O que ele era antes? Rola. Não tem problema nenhum teus vídeos rolar por aí também, não.
E te digo uma coisa, que o céu vai festejar, porque você sabe no ninho de Satanás onde você está. Você sabe. Se não fosse, nós aceito do sétimo dia por aqui afora, qualquer um dos pastores por aí afora, dos meus irmãos, pregadores, sejam senhor diácono por aí afora, pregadores por aí afora, algum deles já repreendeu algum, porque fala assim, olha, se você viver na prática do pecado, você vai ser assado. Se você morrer na prática do pecado, você morreu sendo filho de Satanás. Ninguém vai repreender, sabe por quê? Porque a palavra de Deus assim o diz. Qual foi o fruto que o abençoado fez? Será que deu tempo dele se arrepender? Será que ele se arrependeu? Ali é entre ele e Deus. Ninguém vai dizer que morreu salvo ou morreu perdido, mas pelas más obras, como é que vai ser julgado? Por que nós vamos ser julgados? E você sabe. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 10, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo bem ou mal que estiver feito por meio dessa belezura aqui, ó, por meio do corpo. E sabe o que acontece mais ainda? Mateus capítulo 12, verso 36 ao 37. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas suas palavras serás justificado e pelas suas palavras serás condenado. E aí, como é que fica? Como é que fica isso aí? Como é que fica? Dá para você ver o tamanho do problema? E aí, pegou a pedrada, como é que funciona? É desse jeitão, não é? Pois é. E aí sabe o que acontece? Aí essas pragas não param de vir aí à tona. Você pode ver que os filhos do Satanás, as trevas, tá em todas as redes sociais, mídia social, televisão e não sei o que, e demônio pra lá e demônio pra cá, xalabaxê com a língua de Satanás pra lá, essas porcaria pra cá, que isso aí é uma língua satânica, não tem nada a ver com Deus isso aí. E detalhe, falei, para com esse linguajar de Satanás, que isso aí não tem nada de Deus. Quem tá falando aqui é veterano de guerra. Veterano de guerra. Veterano de guerra. Agora apareceu até quem traduz, né? Uma porqueira tá falando aqui, cabitai, bai, ba, e o outro tá. Porque Deus mandou dizer isso, Deus vai abrir isso, Deus vai não sei o que. Uma mentirada, uma falta de vergonha na cara. Meus irmãos, sai de dentro desses movimentos satânicos, sai de dentro desses movimentos satânicos, porque o fogo eterno que está preparado para Chico, para Francisco, que morreu pecado, que morreu perdido, não sei o quê, vai estar preparado para todos que estiver dentro desses movimentos quando a porta da graça se fechar, mesmo se estiver vivo, para todos. Pastor Júnior, agora eu vou falar com você aqui em inglês. E você conhece muito bem essa passagem. Vou falar assim com charme, assim, ó, em inglês. And I heard another voice from heaven saying, Come out of her, my people, that ye be not partakers of her sins, and that ye receive not of her plagues. E você conhece essa passagem muito bem, ó. Apocalipse capítulo 18, verso 4. Então ouvi outra voz no céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para que não seja cúmplices de seus pecados e para que não incorra em suas pragas. Sai. Eu acho que foi mais claro do que o sol de rachar no verão, no deserto do Saara, ao pingo do meio-dia. Esse recado. Não foi, não? Foi.
Porque eu tenho certeza que você já viu pastores por aí afora falando outras coisas que não tem nada a ver com isso aí que você está passando. Escuta bem o que eu estou te falando. Você já viu pastores que se dizem renomados por aí afora, porque está rodando todas as plataformas digitais por aí afora. Mas isso aqui, ó, olhando nos teus olhos, você não ouviu por aí afora ainda não. Você está ouvindo aqui, ó. O convite, aceita Cristo como teu Salvador e venha para a seita do sétimo dia. Não é vergonhoso, não. Porque se você morrer aonde você está, porque você sabe que você está negando o nome do Eterno, você envergonhou o Eterno, e nesse meio aí não te cabe. E aí sabe por que eles estão fazendo tudo isso? Que é para ficar mesmo lotando igreja, né? Não, porque as tuas pregações, as correções, faziam com que o povo se retirasse. E eles querem o quê? Dízimos e ofertas. É. Onde é que já se viu alguém subir no púlpito da igreja e dizer: aqui na igreja você não vai ter riqueza, não. Essa tua pregação aqui foi a gota d'água para muitos que pensam por aí afora ao contrário. Mas essa pregação aqui foi uma pregação guiada pelo Espírito Santo para fazer você sair de dentro desse ninho de Satanás. É. Enquanto você nos chamava de seita, olha aqui, um grande pregador falando para um grande pregador, aonde você estava, o ninho de Satanás. É. E você sabe, o recado foi dado. Para ficar só eles por aí afora. Todo dia se levanta falso profeta, essas porcarias por aí afora. Em televisão, em YouTube, não sei para onde vai, isso, aquilo, outro, bota tudo num pacote só assim. E não para, não é? É por isso que eu aqui, ó, quando eu comecei o canal aqui, quando eu voltei a pregar nas redes sociais, é incentivando você, com o meu português abrenhado, arroçalhado, aparaibado, acabado, que já tá me zoado por aí afora, que não tinham conhecimento do canal. Sabe o que acontece? Para jogar vergonha. Por quê? Porque a seara é grande e os obreiros ainda. Só que vocês vão assistir um vídeo nosso que tá prontinho aí, porque eu vou pular esse vídeo. Eu não vou colocar em ordem como eu faço. Eu vou lançar esse vídeo primeiro. Eu vou lançar esse vídeo aqui primeiro. E eu espero que vocês assistam outro vídeo que você vai se deparar com algo que você nunca viu por aí antes. Para vocês verem se a seita do sétimo dia está brincando de pregar o evangelho eterno. Tá? Vocês estão passando batido por aí afora. E não para. E aí sabe o que acontece? O que juntou aí contra você? Ó? Juntou os 3 sinais da volta de Jesus. Os 3 sinais da volta de Jesus. Os 3 sinais. Aí nesses 3 sinais, sabe qual é o sinal que está faltando para Jesus voltar? Aí, ó, Mateus capítulo 24, que era o quê, ó? Verso 10, 11 e 12. Porque no verso 13, a palavra de Deus fala assim para nós. Em inglês, de novo, Gaspar, para o grande pregador. Um grande pregador para um grande pregador. Assim de novo, cautelando assim em inglês. Matthew chapter 24, verse 13. But he that shall enter unto the end, the same shall be saved. Pegou? Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Por quê? Nós já estamos vivendo os 3 sinais da volta do nosso Eterno. E quais são eles? Os 3 últimos sinais gerais. E aí só falta o que, The Great Preacher? Mateus capítulo 24, verso 14. E esse evangelho do reino será pregado por todo mundo para testemunho a todas as nações. Grava The Great Preacher. Então virá o fim.